Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Peranovic e hoje a gente vai falar sobre Tom Jobim, o musical. Vejo o Rio de Janeiro. Vai se chamar O Fim da Conceição. Tom Jobim, o musical, é um musical nacional que vai contar pra gente a história de vida do Tom Jobim. A peça começa ali quando ele tem os seus 17 anos e ele tá descobrindo o seu amor pela música, o seu amor pela composição e o seu primeiro amor, se apaixonando pela primeira vez. E a peça vai contar toda a sua trajetória, toda a criação do movimento da Bossa Nova, como o Tom Jobim levou a Bossa Nova para o mundo e fez a nossa cultura, a nossa música ficar tão conhecida e ser tão influente pelo mundo todo. E claro que para contar essa história, a gente acaba entrelaçando um pouco com a história do nosso país, da cultura do nosso país e com a história de vários artistas muito conhecidos pelo público, como Elis Regina, Elza Soares, João Gilberto. E o seu grande parceiro da vida, Vinícius de Moraes, que foi seu grande amigo, seu conselheiro, e ele tá ali na peça com a função de ser o mentor do Tom Jobim e de ser o alívio cômico da peça. O personagem do Vina, ele é assim, incrível, ele é super engraçado nas sutilezas, assim, sabe? E ele aproxima muito a plateia do espetáculo, sabe? Ele parece que é aquele personagem assim que abraça a plateia. E não tem como falar sobre musical sem falar da orquestra, e nessa peça é muito legal porque a orquestra meio que compõe o cenário, a orquestra está no palco o tempo todo, e em alguns momentos eles estão ali como quase que uma parte do cenário, em alguns momentos eles estão ali como parte da história. Nos momentos de cena de show, de apresentações e tudo mais, eles estão ali como parte da história. É diferente do que a gente normalmente vê. Quando os músicos estão no palco, normalmente eles são parte da peça mesmo, eles são quase que... eles atuam junto com os atores, eles vão construindo a história e toda a movimentação de cena junto com os atores. Nessa peça não, eles estão ali em cena o tempo todo, mas em alguns momentos eles estão ali mais discretinho, tem ali uma cortina que cobre um pouquinho, eles estão ali mais como um plano de fundo para a peça, e em alguns momentos eles são como parte de um show. A peça tem muito disso, ela tem alguns momentos que te dá a sensação de você estar num show e quebrar essa quarta parede, sabe? E deixar a plateia participar um pouco. E eu acho que isso faz parte do quão interessante é esse musical, porque em alguns momentos você tá super distante assim da história, como um musical mesmo, como um teatro que você tá assistindo. Em alguns momentos eles quebram a quarta parede e te faz ter a sensação de estar assistindo um show, de cantar junto, de se emocionar. É muito legal e é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? E falando um pouco do cenário, né, já que a gente tá falando que os músicos fazem parte do cenário, o cenário ele nos mostra muito a paixão do Tom Jobim pela natureza, porque ele é todo feito em madeira e ele nos remete às duas paixões do Tom Jobim, na verdade. Porque quando a gente vê de longe esse cenário, a gente consegue ver que, além de nos lembrar a parte de dentro de um piano, ele tem o formato ali da paisagem do Rio de Janeiro, ele tem o formato da Pedra da Gávea e do Morro dos Irmãos. E é muito legal como com coisas simples eles conseguem situar a gente, sabe? Por exemplo, tem uma hora que desce um negócio assim que parece que nos remete à calçada de Copacabana. Aí tem uma hora que desce um outro negócio assim que parece uma adeguinha, um negócio de vinhos e nos remete a outra situação. Então eles conseguem situar a gente muito bem com coisinhas muito pontuais no cenário. E o principal, né? Eles conseguem nos situar no Rio de Janeiro, porque você olha aquilo ali, você já se sente, sabe, você já consegue ver essa menção à natureza que eles querem transmitir. E eu vou dizer que eu vi um canal muito legal, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é da criadora desse cenário, acho que são as criadoras desse cenário, e elas criam um cenário de alguns teatros. E é um canal muito legal, para quem se interessa por teatro e por arquitetura, vale muito a pena conhecer. Eu não vou lembrar o nome agora que eu tô gravando, já fazem uns dias que eu vi esse vídeo, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Uma coisa muito legal nessa peça é que os personagens começam ali com 17 anos e vão até o momento do fim da vida do Tom Jobim. Então eles têm
uma crescente, e eles não mudam de atores, eles são sempre os mesmos atores, então eles têm uma crescente de desenvolvimento de personagem que a gente vai acompanhando o amadurecimento deles e como eles vão criando uma carga emocional e um peso para as coisas. Por exemplo, um grande exemplo disso é a Teresa, que no começo, que é a primeira esposa do Tom Jobim, que no começo é uma menina e tá ali se apaixonando e não sei o que, e acompanha ele em tudo, e é super parceira dele e super apoia os sonhos dele, e é aquela pessoa que fala vai, só que aí ela vai ficando pra trás na vida dele. E aí isso vai criando um peso, uma carga, uma maturidade. E a gente vê isso muito claro em todos os personagens, que são os que ficam mais presentes ali. Principalmente pelo Tom Jobim e pela Teresa, né? Porque o relacionamento deles dá muito essa sensação de passagem de tempo, ajuda muito a contar essa história em termos de passagem de tempo, porque eles começam ali bem jovenzinhos e se apaixonando e não sei o que, e de repente o cara tá morando em outro país e deixou a família meio que pra trás, e vai criando uma narrativa, vai criando um peso, vai criando uma maturidade, e eles vão se distanciando, enfim. Sem dar muito spoiler da história, pra quem não conhece a história do Tom Jobim, talvez se surpreenda com algumas coisas, então não quero dar muito spoiler. É muito legal ver a sutileza com que eles fazem essa transformação dos personagens de serem adolescentes, assim, pra ter a maturidade, pra vida adulta, pras dificuldades da vida, pros pesos da vida. Isso é muito legal e aproxima a gente também da história, né? Porque acaba sendo aquele ponto que a gente acaba tendo o nosso reconhecimento, a nossa identificação com a história. E a peça tem um elenco bem grande, ela conta com 27 atores e 13 músicos na orquestra. É bastante gente. Sem querer dar muito spoiler, mas como falar de Tom Jobim sem falar de Garota de Ipanema? Eu acho que uma cena muito icônica nessa peça, que também ajuda a contar um pouco dessa passagem de tempo, é a cena que eles mostram o crescente que foi Garota de Ipanema pelo Brasil e pelo mundo, e como Garota de Ipanema alavancou a carreira deles e a Bossa Nova e levou o nome da Bossa Nova para o mundo inteiro. Ela é uma cena muito divertida, assim como o relacionamento mostra a evolução dos personagens, o amadurecimento. A cena da Garota de Ipanema mostra a evolução e até o amadurecimento da Bossa Nova e como ela se espalhou pelo mundo e quanto ela foi importante na carreira do Tom Jobim e na cultura do nosso país. Bom, a gente consegue ver que é uma peça que vai trazer muita nostalgia. Para as pessoas que viveram ali nessa época da Bossa Nova, vai ser muito, muito, muito especial. Mas para as pessoas que não viveram, também é uma peça muito legal de assistir. É um musical lindo, é um musical super nostálgico, porque essas músicas fazem parte da nossa história, fazem parte das trilhas sonoras, de tudo que a gente tem aí na nossa cultura, nos nossos filmes e das nossas novelas. É uma peça nacional, né, galera? Vamos prestigiar a arte nacional. Agora os musicais nacionais estão um pouco em alta, né? Então vamos prestigiar. A peça está em cartaz no Teatro Vila Lobos até dia 15 de junho, quintas a domingos. Tem algumas sessões com preços populares, vale a pena dar uma olhadinha, mas eu acho que a maioria das sessões tem preços populares. De sábado e domingo tem 2 sessões, ingressos no Simpla. Essa é a minha dica dessa semana. Se você tem algum amigo que é apaixonado por musical e pela Bossa Nova, manda esse vídeo pra ele, curte, comenta, compartilha. Se você já assistiu, se você é fã do Tom Jobim, comenta aqui embaixo, deixa eu saber. Até semana que vem!